Vamos lá, gente. Vamos seguir para o segundo texto. O segundo é da Jamile ou é o do Ricardo? O segundo foi o da Carlota, né? Então sou eu. O segundo é Carlota? Então, Pois sou eu. Pessoal, bom dia. Vou aqui apresentar para vocês. Eita, manhã de imprevistos, professor. Gente, eu vou colocar a tela cheia aqui porque eu não quero ver vocês, não, porque eu fico nervosa, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, liga o microfone. Pessoal, bom dia. Se ainda houver alguém aqui que porventura não me conheça, meu nome é Jamile, eu sou aluna aqui do mestrado em Educação da UFP, vinculada à linha de História da Educação, certo? E hoje, a convite do professor Ednardo, nós vamos compartilhar um pouco sobre o que a gente aprendeu na leitura do artigo intitulado A Dimensão Iluminista da Reforma Pombalina dos Estudos das Primeiras Letras da Universidade, de autoria da professora Carlota Boto, certo? Esse artigo aqui, que a gente vai analisar agora, ele foi originalmente redigido com o título O Iluminismo e as Reformas Pombalinas, a convite do colóquio de 250 anos de ensino público no Brasil, na Faculdade de Educação da UFMG, em 2009, tá certo? Bem, pessoal, quem é a professora Carlota Josefina Malta Cardoso dos Reis Boto, né? A autora aí do nosso texto. Quem é ela? Qual é o seu lugar de fala? A professora Carlota é pedagoga e historiadora pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em História e Filosofia da Educação, doutora em História Social e livre docente em Filosofia da Educação. Ela é professora titular da Faculdade de Educação da USP, onde leciona Filosofia da Educação, tá certo? Pessoal, e nesse slide aí, vejam que tem um gifzinho... Vale só Jamile, só vale destacar que Carlota Boto é professora livre-docente, né, titular da USP, e ela é uma das maiores autoridades sobre a questão do iluminismo na educação no século XVIII e XIX, tá? Ela é referência disso no Brasil. Eu imaginei, professor, porque realmente o texto dela é bem complexo, assim, bem denso, é curto, mas é muito rico em informações, né? Enfim, pessoal, então, continuando. Aqui nesse slide, vejam que tem esse GIF aí com o microfone aberto. O que é que ele significa? Durante a minha apresentação, pessoal, sempre que vocês virem esse GIF, vocês podem ligar os seus microfones e trazerem essas contribuições, tá certo? Em alguns slides eu não coloquei, porque como nós temos 3 textos para analisar nessa manhã, para não ficar parando tanto, e às vezes você vai colocar alguma coisa que eu já vou falar. Então, para evitar essa repetição, para tornar a apresentação mais dinâmica, quando vocês virem, vocês se manifestem. Na maioria dos slides vai ter, tá certo? Apenas aqui explicando para tornar a nossa apresentação, para que a nossa apresentação não fique monótona nem cansativa. Então, eu conto com vocês para tornar essa apresentação bem dinâmica, né? Não ficar só a Jamile falando o tempo todo, tá certo? E aqui, professor, para quebrar um pouquinho o gelo, né? Eu trouxe aí esse GIF aí do cara sobrevoando, né? Mas eu vou começar a minha apresentação. Oi? Alguém falou? Vai entrar um anime. Eu vou começar a minha apresentação convidando todos vocês para a gente juntos, rapidamente, fazer um sobrevoo, certo? Sobre o nosso texto. E olhá-lo sobre uma perspectiva mais panorâmica, tá certo? Vamos lá, avançar aqui. Bem, fazendo esse sobrevoo, né, sobre esse artigo da professora Carlota, de uma forma geral, o texto discute o tema da educação à luz dos ideais políticos e pedagógicos desses 3 pensadores iluministas portugueses,
Dom Luiz da Cunha, Luiz Antônio Verney e Ribeiro Sanches. Eu procurei as imagens dele na internet, eu acredito que seja a foto deles mesmo, eu espero que eu não tenha me equivocado aí. E, bem como o texto também fala dessa reforma empreendida por Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, aqui no nosso slide, mas na parte inferior à direita. A autora, a professora Carlota, compreende que, ao expulsar os jesuítas, ao idealizar o modelo das aulas régias, ao reformar os estudos da Universidade de Coimbra, enfim, como o próprio título do texto sugere, toda essa prática da ação pombalina apontava para a sua filiação teórica ao movimento iluminista português, né? Como o professor também já falou aqui hoje, certo? Encerrado o nosso sobrevoo sobre esse texto, agora nós vamos ajustar as nossas lentes e analisá-lo mais de perto. A autora dividiu seu artigo em 6 tópicos. Ela inicia falando sobre a secularização como modo de ser mundo. Depois, discorre sobre Dom Luiz da Cunha e seu testamento político, decadências, sangrias e alternativas. Em seguida, ela fala de Ribeiro Sanches e suas cartas sobre a educação da mocidade. Logo após, comenta acerca do verdadeiro método de estudar como projeto pedagógico de Verney. E, assim, depois de fazer suas considerações sobre esses 3 pensadores iluministas portugueses, a professora Carlota discorre sobre a escola pública traçada pelo Marquês de Pombal. E ela encerra o seu artigo apresentando as suas considerações. Depois, o legado dessa escola rastreada, tá certo? Pessoal, vamos aqui avançar na análise desse texto, né, abrindo aqui com o primeiro tópico, né? O tópico 1, a secularização como modo de ser mundo. A autora inicia o seu artigo discorrendo sobre o iluminismo. Todos nós sabemos que o iluminismo foi um fenômeno intelectual ocorrido na Europa em meados do século XVIII e que esse termo, iluminismo, remete ao movimento que pretendia iluminar, né? Coloquei até uma lâmpadazinha aí no meu slide. Ele pretendia iluminar a sociedade europeia, que, segundo os pensadores, os intelectuais da época, encontrava-se nas trevas, em especial por causa de crenças religiosas. Os iluministas tinham o entendimento de que a instrução conduziria não apenas a um acréscimo de conhecimento no sujeito, mas a um aprimoramento do indivíduo que se instrui. O iluminismo corresponde, então, ao período do pensamento europeu, caracterizado pela ênfase na experiência e na razão, pela desconfiança em relação à religião e às autoridades tradicionais, e pela emergência gradual do ideal das sociedades liberais, seculares e democráticas. E aqui eu acabei de fazer uma citação ao professor Paulo Giraldelli Júnior, certo? Nesse livro aqui. A professora Carlota registra que o iluminismo foi um movimento de fé. Fé na razão, fé no futuro, no comércio entre os homens, na educação. Em seguida, ela nos mostra que uma das marcas do iluminismo português foi a sua dimensão religiosa, que convivia com a ideia de um estado condutor dos assuntos temporais. E então a autora passa a diferenciar secularização de laicidade. Sendo bem direta, gente, a secularização é um fenômeno europeu do século XVIII, que visa separar a questão da moralidade da religião. A secularização é um fenômeno, então ela é isso, certo? Mas assim, professor, eu vi que tem uma discussão, né, sobre esses conceitos, até uma certa dúvida, né, sobre a questão de laicidade, laicismo, secularização. Então, me permita fazer um parênteses, citando o professor Ranquetá Júnior, no artigo que ele escreveu ao final dos meus slides. Eu vou colocar essa citação desse artigo, certo? Que eu peguei aqui nesse livro, Direito Religioso, tá certo? Abre aspas. O que é que o professor Ranquetá vai dizer acerca da diferença entre laicidade e secularização? Ele ensina que secularização e laicidade, assim como a professora Carlota Boto, né, são conceitos e processos sociais distintos. A secularização se refere ao declínio da religião na sociedade moderna e à perda da sua influência e de seu papel central e integrador.
o processo de secularização se relaciona com o enfraquecimento dos comportamentos e das práticas religiosas. Então, a secularização está ligada a esse enfraquecimento. Já a laicidade é um movimento político, é um fenômeno político, vinculando-se com a separação entre o poder político e o poder religioso. Expressa a laicidade a afirmação da neutralidade do Estado frente aos grupos religiosos e a exclusão da religião da esfera pública, que o professor até já comentou, que foi o que não aconteceu com esse iluminismo português, né? Não houve essa laicidade, não houve a exclusão da religião, houve uma secularização. Continuando aqui a citar o professor Ronquetá. A secularização apresenta uma dimensão sociocultural, correspondendo a uma diminuição da pertinência social da religião, enquanto que a laicidade revela uma dimensão sociopolítica estreitamente conectada com o Estado e a religião, certo? E aí, pessoal, vejam aqui nesse slide que à direita tem um quadrinho com um símbolozinho do microfone aberto. E eu fiz uma citação aqui de um trechinho desse artigo aqui da professora Carlota, né? Que nós estamos analisando. E ela coloca assim: uma interpretação do iluminismo é, por essência, uma leitura da secularização. E aí eu queria perguntar se alguém deseja fazer alguma contribuição sobre essa colocação da professora Carlota, quiser comentar, fiquem à vontade, mas também se não quiserem, eu posso dar seguimento aqui na minha fala, porque eu gostei bastante dessa frase dela. Posso prosseguir, né, pessoal? Jamile, eu posso fazer uma interpretação. Eu lendo o texto da Carlota Boto, eu percebi isso justamente que o professor falou e você enfatizou, que no Brasil não houve a laicização, ou seja, a separação total da igreja e da educação do Estado, né? A igreja deixou de ser a principal promotora da educação no Brasil, na época iluministas, né, no meados do século XVIII, e passou a ter um papel secundário nessa educação, mas não quer dizer que a igreja se afastou totalmente dos princípios religiosos, o que era ensinado da religião na educação nesse período do século XVIII, mas sim deixou de ser o destaque nessa promoção da educação, passando a ser o Estado, né? O Estado promotor da educação, implementação, é tanto que tem esse diretor de estudos, tem a seleção dos professores feito pelo Estado. Então, assim, quem passou a organizar e implementar a educação foi o Estado, mas não quer dizer que os princípios religiosos não estejam pautados nesse ensino no século XVIII, né? Com essa reforma pombalina. Então, é justamente o que a Carlota Boto fala, que existe essa dimensão da secularização e não da laicização, porque não houve a separação de não colocar a religião na educação, mas sim de deixar de ser a igreja, os jesuítas, os promotores da educação no Brasil, né? E passou a ser o Estado quem conduziu essa educação, mas contendo esses princípios religiosos como secundários, né? Na medida em que entram outros ensinos também importantes. Então, é mais a necessidade isso aí. E eu a secularização e não a laicização. Jamila, e aí eu fecharia, porque com o que você falou, a religião deixa de ser a viga mestra da cultura que está no texto, né? Que seria a sua pedra de toque, que ele coloca lá, que era a essência, né? Que era aquilo que realmente era relevante, e passa a ser um recurso auxiliar, né? Então, mesmo ela deixando de ser a viga, mas ela está entrelaçada neste processo e não vai sair, né, desse processo, porque depende de, como o professor disse, depende de quem faz a história, né, depende de quem está colocando isso em prática. Por mais que o currículo diga não, mas há uma maneira de ser colocado dentro da proposta educacional, sempre vai haver, né, essa maneira. E um outro ponto também, só para fechar, é que no texto do professor, eu achei interessante uma parte que ele fala que as famílias mais abastadas, elas preferiam colocar professores autônomos para trabalhar esse princípio religioso aos seus filhos como uma forma de
de também trazer esse lado religioso para os filhos, uma forma de controle também social desses próprios filhos. Então, assim, a religião, ela não deixou de ser abordada de modo algum. E as pessoas mais abastadas, ela tinha essa preocupação de não trazer totalmente esse iluminismo, totalmente essa razão aos seus filhos. Pronto, muito obrigada, pessoal. Continuando aqui. Desculpa só um pouquinho, eu queria só pontuar também, porque assim, como a gente percebe aí na fala de todos, inclusive na apresentação que a Jamile já vem trazendo, né, essa questão realmente era a questão do próprio objetivo que se tinha sobre essa questão do estudo, né, ou da escola, né, que era justamente trazer as necessidades e os fins, a finalidade do Estado, né, para esse processo educacional, com o viés, né, e a intencionalidade apenas de servir esses interesses da coroa, né? Obrigada, Soraya. Minhas queridas, continuando esse primeiro tópico do texto, a autora encerra esse primeiro tópico falando que o Marquês de Pombal foi o criador, como já foi dito aqui, né, o criador da escola pública de Estado há mais de 250 anos, né? E o professor ainda acrescentou uma informação importante na sua fala, né? Que esse foi o primeiro movimento de educação sistematizado criado pelo Estado. E com esse modelo de escola pública que Pombal gestou, foram rascunhadas, abre aspas, as condições para o processo histórico de uma sociedade de base escolar, fecha aspas. E aqui nesse momento, no final do primeiro ponto, a professora Carlota já nos informa que o Marquês de Pombal tinha como referenciais políticos os teóricos e pedagogos lusitanos, Dom Luiz da Cunha, Luiz Augusto Vernet, Ribeiro Sanches, né? Ele tinha esses três homens como seus referenciais, que eu, inclusive, já tinha mencionado lá no início da minha apresentação. Esses três homens, eles viviam fora de Portugal, mas eles se preocupavam com o atraso cultural do país. Eles consideravam que a situação de Portugal era de decadência perante os países mais avançados lá da Europa, tá certo? Avançando agora para o tópico 2, gente, quando vocês quiserem falar, quando tiver esse microfone, vocês podem abrir o microfone e falar, tá certo? Eu vou avançar aqui para o tópico 2. Dom Luiz da Cunha e seu testamento político, decadências, sangrias e alternativas. Ele foi, Dom Luiz da Cunha, embaixador em Londres. E dizem os historiadores que, ao olhar do exterior para o seu país, Portugal, ele acentuava a necessidade de fortalecer o papel do rei. Ele foi um reformista luso da primeira metade do século XVIII. Então, vejam que a visão dele era acentuar essa necessidade de fortalecer o papel do rei. Então, com essa cosmovisão, as ações dele, né, vão ser compatíveis com essa visão de mundo que ele tinha. Então, em seu testamento político, escrito nos anos de 1740, um pouco antes da ascensão do príncipe Dom José ao poder, Luiz da Cunha orientou o monarca sobre quem deveria ser escolhido como o principal ministro do reino, sugerindo alguns nomes, dentre os quais o de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Foi ele que indicou o nome do Marquês de Pombal, certo? Decadência portuguesa. Portugal era visto como um organismo doente, como a autora coloca, né, cujos sintomas e as debilidades deveriam ser observados, de modo a se buscar identificar a causa do mal que estava afligindo Portugal, por dois motivos, tanto para remediar os seus males, como para prevenir esse mal, né, que poderia lhe ameaçar, tá certo? A causa primordial dessa fragilidade portuguesa, como a autora coloca, estava na estreiteza dos seus limites de território. Quem lembra aí do mapa de Portugal sabe que ele é só, desculpa a expressão, né? Mas assim, para me fazer entender, ele é só um filetezinho ali na Europa. Professor, você quer fazer alguma consideração? Então, continuando. Então, a causa primordial dessa fragilidade portuguesa estava na estreiteza do seu território, normalmente quando comparado com os países vizinhos. As navegações não foram capazes de conter o mau uso das terras do reino,
Dom Luiz da Cunha chamou de sangrias, como eu coloquei no último tópico desse slide, ele chamou de sangrias as razões ou o conjunto de fatores que levaram Portugal a se apequenar perante os demais países europeus. E o autor elenca no seu texto essas 4 sangrias, e nós vamos passar a discorrer sobre elas agora. E aí, professor, eu digitei aí com as minhas palavras, por favor, se eu tiver utilizado alguma expressão inadequada, o senhor me corrige, mas eu elenquei aí as 4 sangrias, certo? E digitei cada tópico com as minhas próprias palavras, assim, para tornar mais inteligível aqui a minha apresentação, tá certo? Então, rapidamente, eu vou comentar essas 4 sangrias formuladas por Dom Luiz da Cunha, que estavam enfraquecendo o reino português. A primeira sangria era a seguinte: pessoas que se tornavam freiras e frades. Dom Luiz da Cunha sustentava que o fato dessas pessoas de ambos os sexos procurarem os conventos, renunciando ao mundo, não povoando o reino com a sua prole e não trabalhando, ou seja, não gerando riqueza para o país, lá para Portugal, eles estavam destruindo e despovoando o reino português. Certo? Essa é a primeira sangria, ou seja, a primeira causa que estava enfraquecendo Portugal à luz de Dom Luiz da Cunha, na visão dele. A segunda sangria tratava da saída de pessoas para viverem em outros países, por exemplo, a Índia e o Brasil. Para essa sangria, Dom Luiz comenta que não encontrou remédio, de acordo com informado com a autora, né? Eis que anualmente pessoas, especialmente os marinheiros, partiam para a Índia e assim deixavam para trás mulheres e filhos, e acabava que essas mulheres que eles deixavam para trás não poderiam ter mais filhos, porque os maridos estavam na Índia, né? E o Brasil também estava incluído nessa segunda sangria, até porque a gente sabe, né, que vinha para cá todos aqueles que, sem passaporte, almejavam construir vida nova e sonhavam com as promessas das minas. A terceira sangria, de acordo com Dom Luiz, são os atos da Inquisição que perseguiam os judeus. Isso fazia com que muitas pessoas saíssem de Portugal. Ele acreditava que, caso pudessem assumir sua verdadeira identidade religiosa, esses judeus cristãos novos permaneceriam lá no reino de Portugal, fazendo com que o seu capital girasse em torno dos negócios portugueses, desenvolvendo assim uma economia nacional. Portanto, de acordo com ele, com Dom Luiz, a liberdade de religião e a confiança de que não teriam seus bens confiscados fariam com que os judeus ali permanecessem e contribuíssem para desenvolver e equilibrar o comércio lá do seu país, né, de Portugal. Por fim, sem mais delongas, a quarta sangria que estava enfraquecendo o reino português era o desequilíbrio comercial, tá certo, pessoal? E aqui agora nós vamos falar rapidamente do ponto 3, que trata de Ribeiro Sanches e suas cartas sobre a educação da mocidade. Ele era médico, diz aqui a autora, né, que conta os historiadores que ele saiu de Portugal aos 27 anos para estudar medicina e nunca mais regressou ao seu país de origem. Ao saber que o Marquês de Pombal havia publicado o famosinho Alvará de 28 de junho de 1759, expulsando os jesuítas de Portugal e suas colônias, Ribeiro Sanches, esse homem aí da foto, empolgou-se e escreveu um trabalho sobre a educação. Então, em 1760, ele publicou essa obra sob o título de Cartas sobre a Educação da Mocidade, que se tornou um importante impresso que nos dá uma ideia do que foi, em matéria educativa, o iluminismo no tempo e lá no território de Pombal, certo? Lá em Portugal. Ribeiro Sanches destacava que os privilégios e as imunidades das ordens privilegiadas eram frontalmente contrários aos interesses do reino, certo? Isso porque o senhor não sabe o que tinha, nem o que devia, já que o fidalgo não poderia ser preso por dívidas, perdendo assim a ideia de justiça. A autora que nos vai nos contando, né, como é que era a situação naquela época, os privilégios que esses fidalgos tinham. Então, a pessoa não podia ser presa por causa de dívida, então ele saiu contraindo dívidas, né, fazendo várias dívidas, enfim. E ele, na visão de Ribeiro Sanches, isso prejudicava a economia portuguesa, né? O fidalgo, à luz de Ribeiro Sanches, era educado
para tratar como escravos todos os subalternos. E ainda tinha essa outra questão também, né? Ele criticava esses privilégios sob o fundamento de que, pela religião cristã, todos são iguais perante os mandamentos da igreja, não sendo justificável essa desigualdade de tratamento entre as pessoas, tá certo? E aí ele destacava que os privilégios e as imunidades dessas ordens privilegiadas eram a causa da deturpação dos costumes e da má educação portuguesa. A mocidade não era preparada para ser boa nem útil à sua pátria. E isso era a crítica, né, que Ribeiro Sanches fazia à educação daquela época. E aí, contraditoriamente, as críticas que ele tecia aos privilégios dos quais os fidalgos usufruíam, Ribeiro Sanches, na sua obra Cartas sobre a Educação da Mocidade, divide a mocidade em 3 grupos sociais, cujo destino escolar não tinha nada a ver com as capacidades dos componentes de cada grupo, e sim com as suas situações sociais. Quer dizer, ele criticava essa diferenciação desses privilégios do fidalgo sob a justificativa de que, à luz do cristianismo, todos são iguais, né, perante Deus, e que não poderia haver essas diferenciações entre as pessoas, em especial por conta das suas classes sociais, do seu poder aquisitivo. E aqui, ele mesmo faz o que ele criticava. Ele dividiu, né, os grupos em 3. O povo, a classe média e a nobreza. E vejam que essa divisão era feita com base nas suas condições sociais, né? E para as escolas serem abertas e controladas pelo Estado, Ribeiro Sanches defendia que, por exemplo, nas escolas de primeiras letras, ao invés do aprendizado por catecismos religiosos, fosse elaborado um catecismo de novo tipo, o catecismo que ele chamou de catecismo da vida civil. Então, deixaríamos de lado o catecismo religioso e traríamos para dentro dessas instituições de ensino o catecismo da vida civil. O texto também vai nos dizer que a educação estaria, assim, subordinada aos interesses econômicos, políticos, comerciais e militares do Estado português, né? Como que já foi dito, né? Então, a educação sai dos poderes da igreja, a educação deixaria de atender aos interesses da igreja e passaria, então, a atender aos interesses do Estado português. As escolas, de acordo com Ribeiro Sanches, estariam distribuídas estrategicamente, e eu até esqueci eu coloquei. As escolas estariam distribuídas estrategicamente, né? Coloquei as aspas, apenas nos locais onde fosse necessária a educação da juventude. Por que ele diz isso? Eu achei, professor, fiquei até um pouco incomodada, mas como a gente está comentando, né? E aqui eu faço uma pausa para parafrasear as professoras Ana Maria de Oliveira Galvão e Eliane Marta Teixeira Lopes, quando elas dizem que há quase um século a história vem abandonando o papel de julgar o passado. Em vez disso, o historiador debruça-se sobre esse passado e extrai dele lições para o presente e para o futuro. Então, aqui eu procuro compreender, né, a visão dele, de acordo com o que ele viveu naquela época, a realidade, né, a sociedade na qual ele estava inserido, né? Mas ele diz isso, que as escolas estariam distribuídas estrategicamente apenas nos locais onde fosse necessária a educação da juventude. E ele Ribeiro Sanches defendia que nem todos deveriam frequentar a escola. E aqui, novamente, eu entendo, apesar da autora não ter colocado isso, eu entendo que ele caiu novamente numa contradição na fala dele, né? Se todos são iguais, por que nem todos deveriam frequentar a escola? E aí o texto nos mostra que Ribeiro Sanches sustentava que a criação criava uma altivez no espírito, a instrução criava uma altivez no espírito, e que por isso o estudo era inadequado para a maior parte das pessoas, em especial para as pessoas destinadas às lides do trabalho. Ou seja, gente, eu vou falar agora com as minhas palavras, tá? Em outros termos, de acordo com Ribeiro Sanches, e de acordo com o que a autora nos coloca aqui, que ele entendia, né, o pobre não poderia ter acesso ao estudo, porque senão ele ia ficar se achando, né, ia ficar altivo, né? Então, essas são as críticas que eu tenho a esse pensador, né, que foi um dos influenciadores do Marquês de Pombal. E Ribeiro Sanches, ele era um crítico do ensino doméstico. Ele defendia a criação de uma escola militar ou colégio dos nobres. E aqui eu queria só
fazer um parênteses com relação a esse crítico do ensino doméstico, e eu até imagino porque que ele era crítico desse ensino doméstico, já que a educação, à luz do pensamento dele, né, era voltada para os interesses da coroa. Então, a criança sendo educada em casa, os pais poderiam criá-la com outros interesses divergentes do de Ribeiro Sanches, né? Então, por isso ele se colocava, creio eu, como um crítico do ensino doméstico. E ele defendia a criação de uma escola militar, né? Ou como coloquei nos slides, Colégio dos Nobres, que seria voltado para a formação da nobreza e da fidalguia. Essa escola tinha o intuito de educar súditos, vou abrir aqui aspas, súditos amantes da pátria, obedientes às leis e ao rei, inteligentes para mandar e virtuosos, para serem úteis a si e a todos com quem deve tratar. Eu também não concordei com essa visão dele, né? E eu achei interessante isso aí que a autora coloca, né? Que realmente ele tinha uma influência sobre o Marquês de Pombal, tanto que ao propor a Pombal a criação desse Colégio dos Nobres, ele tinha a convicção de que ofertaria à pátria estadistas capazes de engrandecê-la. Então, talvez ouvindo o seu conselheiro, o Marquês de Pombal fundou, em 7 de março de 1761, o Colégio dos Nobres. E para finalizar esse slide, né, aqui algo chamou a minha atenção, né? Ribeiro Sanches não hesitou em indicar que o primeiro e cotidiano ensino dessa escola deveria ser a religião, para que fosse cumprida a obrigação de cristã, como o professor colocou. Esse iluminismo português, ele tinha essa noção, dessa perspectiva da importância da influência do cristianismo para essas questões morais, né? Então, aqui nessa Escola dos Nobres, ele não hesitou, né, em colocar isso, esse currículo ainda cristão, né, que essas crianças aprendessem essa obrigação de cristão. E verifique-se, então, aqui um modelo de ensino que, embora não fosse laico, mantinha no seu cenário o ensino religioso. Era um modelo de ensino secularizado. A igreja perdia força, mas não deixava de ter ali um fundo cristão, né? Um fundo religioso, uma influência religiosa ainda que em menor grau de influência, né? Então, essa escola seria administrada por mestres leigos militares. Ou seja, o controle da ação educativa não mais pertenceria à igreja, seria tudo responsabilidade do Estado. Inclusive porque a educação da mocidade era uma estratégia para conservar e fortalecer a monarquia, como eu coloquei aqui, né? Que ele era crítico do ensino doméstico. Então, provavelmente, é isso mesmo que eu entendi. Porque ele entendia que a educação da mocidade era uma estratégia para conservar e fortalecer a monarquia. E para finalizar, aí, o último tópico, o Colégio das Meninas Fidalgas, foi um outro tipo de colégio recomendado por ele, né? Que era voltado para a formação dessas meninas. Afinal, segundo ele, sendo as mães as primeiras educadoras, tais escolas preparariam aquelas que, em primeiro lugar, teriam a permissão para a formação das novas gerações. E vejam a contradição. Ele é crítico do ensino doméstico, mas ele observa que as mães são as primeiras educadoras, né? Que ele reconhece o ensino realizado dentro do lar, né? Eu achei bem interessante essas colocações da autora, porque me permitiram chegar a essas conclusões. Então, avançando aqui para o quarto tópico, o nosso texto tem 6 tópicos, nós já estamos chegando ao final. No quarto tópico, o verdadeiro método de estudar como projeto pedagógico de Verney, certo? Assim como os demais teóricos iluministas aqui que nós já mencionamos, Verney foi referência teórica do pombalismo. Ele postulava uma renovação dos estudos do reino português sob nova fase, a moderna, tá? Para ele, para Verney, essa reforma deveria abranger em Portugal todo o gênero de estudos, os menores, né, escolas de primeiras letras, colégios secundários, e os maiores, as universidades. A autora, a professora Carlota, nos dá conta que Verney advertiu seus contemporâneos para o que entendia ser a realidade dos colégios da época, que, segundo ele, era a seguinte: dos colégios saíam homens que, além de não saber latim, não eram capazes sequer de redigir uma carta em língua portuguesa, né, na sua língua mãe.
E também chamou a minha atenção, no tocante ao ensino da medicina, a necessidade que Verney via de ser urgente introduzir a matéria de anatomia, com base no estudo de cadáveres humanos. Verney entendia que apenas assim seria superada a ignorância acerca do conhecimento do corpo humano, de suas enfermidades e possibilidades de cura. Ele parecia ser imperioso substituir, como se dizia na época, a experiência da autoridade pela autoridade da experiência. E outro ponto que entendo merece ser destaque é quando a professora Carlota menciona que Verney, assim como Ribeiro Sanches, esse homem que eu tinha acabado de falar aqui, né, que era contra o ensino doméstico, contra ter escolas apenas, era a favor de ter escolas apenas em lugares estratégicos, né? Então, assim como Ribeiro Sanches, Verney era um defensor da instrução das mulheres. Ele propôs que o ensino feminino deveria ser, tanto quanto possível, o mesmo que se deveria aplicar aos meninos. Ele pensava assim porque as mulheres tornavam-se mães de família e, portanto, as primeiras mestras. Elas ensinam as crianças a falar, né? Entendia ele. Elas dirigem a economia das suas casas e isso já era um motivo para que elas fossem instruídas na cultura das letras, né? E aqui... eu não sei se eu faço parênteses, mas eu não quero polemizar. Vou seguir, depois talvez eu comente sobre isso. Porque, assim, vou fazer o parênteses que eu queria fazer. Porque, assim, parafraseando o teórico anterior, né, que eu esqueci aqui o nome, Ribeiro Sanches, ele fala da questão do cristianismo, né? A crítica que ele tece à educação dos jesuítas era que todos são iguais à luz do cristianismo. Mas qual é a crítica que eu faço? É que à luz da reforma protestante ocorrida no século XVI, que, na verdade, com a reforma protestante, tinha-se tanto em mente essa questão da igualdade dos seres humanos, que a reforma protestante veio mudar essa realidade e ela fundamentava essa universalização da educação para mulheres, homens, jovens, brancos, negros, para todos, né? Para que por si próprios, eles pudessem realizar a leitura das Sagradas Escrituras. E aí, pessoal, avançando, sem mais delongas, por fim, a autora comenta que, através do trabalho de Verney, era possível ter uma visão panorâmica da situação do ensino português, por cuja leitura o Marquês de Pombal se pautaria para levar a efeito as suas reformas educativas. Então, realmente, Verney foi um filósofo importante e que influenciou aí as ações do Marquês de Pombal, certo? Ponto 5. A escola pública traçada pelo Marquês de Pombal. Pessoal, eu iniciei a minha fala sobre esse tópico, esclarecendo aos que porventura não souberem que o período pombalino corresponde aos anos em que o Marquês de Pombal exerceu o cargo de ministro de Estado em Portugal, durante o reinado de Dom José I, certo? Pode-se afirmar que as reformas gestadas e executadas por Pombal revolucionou a estrutura do ensino português. Mas, afinal, Jamile, o que foi que ele fez? A nossa amiga Érica, né, já falou um pouco aí na sua apresentação, o professor Ednardo também falou, então eu vou tentar ser mais sucinta, mais objetiva, para não tornar a aula cansativa, até porque o amigo, acho que é o Ricardo, né, ele vai falar aí sobre o texto da educação no Brasil colonial, certo? Pombal buscou empreender reformas em todas as áreas da sociedade portuguesa, inclusive atingindo a educação aqui no Brasil, né, no nosso país. Através do alvará que eu mencionei, o alvará de 28 de junho de 1759, Pombal expulsou a Companhia de Jesus, os jesuítas de Portugal e de suas colônias, sob o pretexto de que eles teriam participado, como o professor já colocou, né, de alguma maneira, de um suposto atentado contra o rei. Então, os portugueses confiscaram os bens desses jesuítas e muitos membros da Companhia de Jesus foram deportados, tá certo? Assim, pela primeira vez, foi dado ao Estado o controle de assuntos relacionados à educação. Pombal, ele reestruturou os chamados estudos menores, criando-se a partir dali a acepção de aulas régias, compreendendo tanto as classes das primeiras letras como o ensino secundário. Desapareceu o curso de humanidades, ficando em seu lugar essas
aulas régias, tá certo? E aqui, só complementando a fala da colega que apresentou anteriormente, permita-me destacar que a palavra régio possui um caráter ambíguo, né? Eis que ao mesmo tempo em que remete à figura do rei, né, do monarca, reiterando uma tradição absolutista, essa palavra régio também representa o avanço que o termo traz, pela contraposição à tradição de ensino por parte da igreja, né? Então, essa expressão, aulas régias, mostrava isso, que agora essas aulas estariam sob o poder, sob gestão, administração, condução do Estado e não mais da igreja, tá certo? Essas aulas régias, elas eram avulsas de latim, grego, filosofia e retórica, ou seja, os próprios professores, por eles mesmos, organizavam os locais de trabalho e, uma vez tendo colocado a escola para funcionar, eles requisitavam do governo o pagamento pelo trabalho do ensino. E essas aulas, elas seriam abertas a todos, sem distinção de classes. Com a reforma pombalina, passou-se, então, a ser proibido aos mestres e professores valerem-se dos livros e materiais de ensino utilizados pelos jesuítas, como o professor também já colocou aqui na nossa aula de hoje, né? Então, a reforma proibiu, era proibido que mestres e professores utilizassem esses materiais lá do tempo dos jesuítas, né? Utilizados pelos jesuítas. E outro fato que chamou a minha atenção foi o de esse alvará de 1759 se referir ao ofício do magistério como profissão. Então, nesse alvará de 1759, houve essa menção ao magistério como uma profissão. No tocante aos estudos maiores ou universitários, em 1771, foi elaborado pela Junta de Providência Literária, presidida pelo Cardeal da Cunha e o Marquês de Pombal, o Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra, o qual continha um diagnóstico do que teriam sido os estragos realizados pela Companhia de Jesus nos estudos portugueses, em especial nos estudos universitários. Vocês estão me ouvindo, gente? Tô sim. Ela caiu. Acho que o dela. Ela caiu. Acho que ela está voltando. Voltou, tá. Voltou, Jamile? Gente, eu caí aonde? Não, você estava falando, estava aqui já falando, você tinha acabado de falar que eles tinham sido proibidos de usar o material dos jesuítas. Pronto, então não falei muita coisa, não. Alguém quer fazer algum complemento? Posso prosseguir? Pode seguir. Pode seguir. Pronto, só um momentinho, professor. Vou só beber uma aguinha. Uhum. E aí, quando você acabar de falar, a gente faz um intervalinho para depois ir para o Ricardo, né? A gente precisa também dar todo mundo beber uma água. Certo, já são 10 horas. Professor, só uma dúvida. Vocês ouviram a parte que eu falei, que no alvará de 1759 esse alvará mencionava... Falei também, vocês ouviram? Ouvimos. Pronto. Pois vamos adiante. Esse slide aqui, eu ia, à medida que vocês fossem contribuindo, eu ia marcando o tempo, mas tá tudo tranquilo. Então, gente, sem mais delongas, vamos avançar para o final, certo? No último tópico 6, considerações finais. 250 anos depois, o legado dessa escola rastreada, certo? Então, pessoal, a autora, a professora Carlota, nas suas considerações finais, nos apresenta resumidamente os 3 principais objetivos da ação pombalina em matéria de ensino. Quais foram esses 3 objetivos principais? Foi trazer a educação para o controle do Estado, secularizar a educação e padronizar o currículo. Então, se alguém lhe perguntar algum dia quais são os principais objetivos da reforma pombalina, você já vai matar, né? Você já vai saber.
sendo bem direta, trazer a educação para o controle do Estado, porque anteriormente estava nas mãos dos jesuítas, né? Secularizar a educação, ou seja, não é laicizar a educação, mas secularizar a educação, enfraquecendo o poder da igreja sobre a mesma e padronizar o currículo. Esses homens aqui que eu mencionei nos slides anteriores, esses 3 pensadores iluministas, eles foram chamados de oráculos de Pombal, né? E eles alertaram seus contemporâneos sobre a necessidade do controle dos assuntos da instrução, sobre essa necessidade que isso passasse das mãos religiosas para a tutela do Estado. Tratava-se, sobretudo, de formar o território e formar nas colônias um modo de ser Portugal, e aqui eu parafraseio aqui a nossa autora, né, um modo de ser Portugal que fosse mais avançado, mais racional e mais moderno, na visão desses 3 autores iluministas que nós já analisamos nos pontos anteriores, né? Então, essas reformas visariam isso, tornar Portugal mais avançado, mais racional e mais moderno. Esse iluminismo português, ele não era laico, como eu já destaquei. Mas outra informação que a autora nos trouxe, que chamou também muito a minha atenção, é que esse iluminismo não era demasiadamente adepto das liberdades individuais também não, tá? Mas as ações pombalinas favoreceram a laicidade, isso é indiscutível, ao reforçar o poder do Estado na ação política e no controle público. E chamou também minha atenção, achei bastante pertinente a citação que a autora faz, que diz o seguinte, e permitam-me realizar a leitura. O iluminismo é constituído de luzes e de sombras. Por isso, eu coloquei esse interruptor no slide, né? Como se tivesse, para representar essa frase, né? Como se estivesse ligando e desligando, né? Iluminando e deixando as trevas permanecerem, né? Por conta disso, porque o iluminismo ele é constituído de luzes e de sombras. Segundo a professora Carlota Boto, Pombal, como eu falei aqui na minha contribuição, né? E com o professor, Pombal foi moderno, até onde era possível a Portugal daquele tempo ser. Ele foi iluminista. E aqui me permitam citar a autora, quando diz que não se compreenderá a lógica do ensino público brasileiro sem que essa história seja muito bem rastreada, né? Eu gostei muito dessa afirmação dela no final do seu texto. E aqui eu destaco, faço essa citação que eu mencionei lá no início da minha apresentação. Permitam-me reler. O iluminismo foi também um movimento de fé. Fé na razão, no futuro, na flecha de um tempo, no comércio entre homens e, finalmente, fé na educação. Eu achei fantástica essa afirmação da autora Carlota Boto, porque ela sintetiza a minha cosmovisão. E aqui, professor, eu peço ao senhor e aos meus amigos para externá-la. Posso dar minha cosmovisão rapidinho, professor? Vamos lá. Em respeito a quem pensa diferente, né? A gente está numa universidade, como o próprio nome universidade sugere, é um espaço em que é cabível, né, a universalidade de pensamentos. Então, com muito respeito, muita humildade, e muita humildade mesmo, né? Porque é um debate que já existe aí há anos, e a gente sabe que é um debate infindável, porque, como o professor também descreveu, os documentos, cada historiador faz a sua leitura, né? E aqui eu faço a minha. Eu achei fantástica essa afirmação da autora, porque, no final das contas, tanto o iluminismo como os jesuítas, eles faziam uso da razão e da fé na persecução daquilo que eles entendiam ser adequado naquele momento. Os jesuítas, usando da razão, professavam fé nos dogmas da Igreja Católica. Os iluministas, usando da razão, professavam fé no Estado, que era visto como redentor e solucionador dos problemas pelos quais passavam. E aqui, pessoal, para finalizar a minha fala, eu peço licença, né, para realizar a leitura de 2 textos do Novo Testamento, vou apenas lê-los, que mostram a minha cosmovisão, que dizem o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para um ensino, para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pessoal, muito obrigada pelas contribuições de vocês, pela paciência. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o iluminismo, a secularização, laicidade, reformas pombalinas, entre outros conceitos aqui por nós abordados, tá certo? E aqui ao final, no último slide, eu coloco a minha referência, né, as minhas referências, que foi o texto da professora Carlota Boto, esse artigo que eu mencionei, que diferencia os conceitos de laicidade, laicismo e secularização, porque o laicismo, ele proíbe a religião, né? Mas a laicidade, ela permite que aconteça. E também esse texto, A Educação no Brasil Colonial, as aulas régias, também utilizei esse livro do professor Paulo Giraldelli Júnior, utilizei também esse livro do professor José Antônio Tobias, para formar essa minha apresentação, esse livro aqui de Direito Religioso, esse livretinho aqui de História da Educação da UFP, e, por fim, eu utilizei a Bíblia, tá certo, pessoal? Qualquer coisa eu estou à disposição, e contem comigo aí. Obrigada. Vamos lá, alguém quer fazer algum comentário sobre a apresentação? Professor, na verdade, eu gostaria de tirar uma dúvida, né? Porque quando fala do modelo pedagógico de Verne, ele fala da ideia, né, de reformulação do ensino através desse modelo que já foi colocado aqui, né, pela Jamília. E aí eu fico tentando buscar pistas, né, para a fundamentação também do meu objeto de estudo a cada disciplina. E aí eu vi na página 290 ele colocando, né, o excessivo apelo aos castigos derivaria na vida escolar dessa incapacidade de ensinar coisas importantes e da incompetência de facilitar o caminho para entendê-las, né? Falando da postura do professor enquanto um sujeito opressor, né, dentro daquele modelo educativo. E aí eu fico tentando buscar, por exemplo, não sei se eu teria essas informações para mencionar, ou textos a sugerir, com relação às práticas avaliativas, por exemplo, no período em que era feito pela Companhia de Jesus, e agora no modelo das aulas régias. Se eram apenas aqueles exames orais, né, em alguns lugares eu já percebi essa conduta das práticas avaliativas nesses dois períodos, apenas como exames orais, mas ele fala também da possibilidade de progressão. Então, como Verne fala dessa questão da articulação, da organização de um modelo, né, o que se tem de registrado com relação a como era feita essa indicação da progressão de um aluno de uma etapa do ensino, vamos assim dizer, para uma outra seguinte? Vamos lá. Primeira questão. Não se pode pensar em etapas nesse período como a gente pensa hoje. É a primeira questão. Então, eram feitas por disciplinas, por área, não tinham séries, não era seriado, não tinha... A gente não pode pensar nessa época a aprovação e as questões, o ensino do jeito que ela é organizada hoje. Tá? É a primeira questão. Até falar no início do texto, a gente não pode querer enquadrar esse período na escola que a gente tem hoje. Então, tinha aquele professor que dava aquela disciplina. Tá? Então, cada professor vai ter a sua maneira de avaliar. Agora, a questão da retórica era muito importante nesse período, na avaliação. Eram os exames orais. Tá? E, por exemplo, quando chega isso na esfera universitária, não sei se algum de vocês já foi à Universidade de Coimbra, em Portugal. O aluno que não respondesse o exame oral, ele ia para a prisão acadêmica. Se você chega lá, na Universidade de Coimbra, você vai ver a prisão debaixo do prédio. O aluno ele ficava preso para estudar lá até ele passar no exame. Então, a questão do castigo era muito forte em Portugal.
né, que tinha a prisão acadêmica. Não passou, meu amigo? Vai ficar depois da hora estudando, igual a gente faz com as crianças, vai ficar na hora do recreio estudando, ou depois da aula vai ficar estudando. Lá eles iam para a prisão acadêmica. Então, o aluno que não respondesse, ele ficava preso. Se vocês forem à Universidade de Coimbra, não deixem de visitar a prisão acadêmica e a Biblioteca Joanina, que é a coisa mais linda do mundo, o nosso ouro todinho, a biblioteca é toda revestida de ouro. É lindo lá, a Universidade de Coimbra. Então, tinha muito a ver com essa questão do castigo, tinha muito a ver com a retórica. Agora, principalmente, a gente não pode pensar num currículo por anos, como a gente tem hoje. Era por disciplinas, né? Sendo que alguns cursos tinham umas, outros cursos tinham outras. E essa questão no final, quando é em relação ao ensino superior, o aluno chamava, como é chamado na Europa até hoje, uma defesa, é chamado de tribunal, né? Então, entra os júris, a banca é chamada de júris, há um tribunal, e esse tribunal depois dá um parecer sobre a retórica daquele candidato a doutorado, na época aí era bacharelato, né? Então, e aí, aquele aluno, se ele saísse pela porta da frente, era sinal que ele tinha dado. Se ele não desse conta, ele não saía pela porta da frente, pela porta que ele entrou, ele saía, no caso da Universidade de Coimbra, ia direto para a prisão. Era essa a Universidade de Coimbra, nesse contexto aí, antes da reforma, mais ou menos se referindo também na Universidade de Coimbra, nesse contexto aí antes da reforma pombalina, e quando ele vai falar sobre a questão dos castigos, mais ou menos se referindo também a essa questão do que acontecia na Universidade de Coimbra. Não é à toa que ainda hoje os trabalhos de conclusão de curso nossos são defesas, né? São defesas. É pena que o nosso ritual aqui, a nossa estrutura nem permite, né? Mas na Europa tem as salas de julgamento, né? É chamado tribunal, entra o tribunal, assiste, depois sai o tribunal para fazer Dá a sentença. Dar a sentença, fazer né, os encaminhamentos e dar os procedimentos de avaliação e depois volta para dar o resultado, né? Infelizmente, aqui, né, como a maior parte do Brasil, não tem essa sala, né, onde sai a banca. Quem sai são as pessoas. A gente pede às pessoas para nos abrilhantarem com a sua ausência, para saírem da sala, para a banca deliberar o resultado e depois volta e assina a ata, né? E aí mais ou menos funcionavam os exames orais dessa maneira, mais de um professor, né? Alguns colégios tradicionais católicos no Rio de Janeiro ainda funcionam dessa forma. No final do ano, tem os exames orais. O aluno não faz uma prova escrita na última prova do ano, isso em colégio de ensino médio, mas ele faz ele tem uma arguição oral no final do ano de cada disciplina. Eu dei aula num colégio desse, que é o Padre Antônio Vieira, lá no Rio de Janeiro. Ainda funciona nesse esquema. Tá? Então, gente, parabéns, Jamile, muito boa apresentação, bem completa. É um texto denso, como você falou, né, da Carlota, com muita informação, né, e mostra os fundamentos. Né? Primeiro, a gente apresentou um pouco o que foi as aulas régias, a reforma. Nesse segundo, os fundamentos, né, o que fundamentou, teoricamente, o Marquês, e depois a gente vai falar mais sobre a questão do funcionamento e das relações do ensino desse período de maneira mais ampla, né? Não só tanto do Marquês e da reforma, mas vai abordar outras questões também, tá? Que é o texto do Ricardo. Então, gente, vamos dar um intervalinho aí de 10 minutos, né? E a gente já volta, tá bom? Vamos combinar o seguinte, são 10h32. Quando for 10h45, a gente retorna, tá bom? Certo, professor.
Então tá. Parabéns aí, Jamile, parabéns, Érica, pelas apresentações. Boas apresentações. Obrigada, professor. Até daqui a pouco.
Eu achei uma barata. Vou te dar seu almoço para você comer, tá? Mas eu não vou querer arroz. Pai, Oh, você é educado, né, com seu filhote, quem? estourando todas as bolhas. Pois é, jamais estourado, não pode. Ai. Isaías, querido, seu microfone tá ligado. Ei, Hello? Ei, saia já daí. Ah, não vou sair daqui. Ai. Sai. Jocotô. Alô? Quem está falando? Ai, meu Jesus. Diga seu nome. Isaías. Não, Isaías é seu pai. Como é seu nome? ah, Emanuel, menino.
Ai, Manuel. É o Isaías Mirim. Te entregando, hein, Isaías? Enquanto eu fui ali tomar uma água, ele veio aqui, começou a malinar, que aqui é menino traquino. Deixa ele participar, Isaías. Vem, filho, vem. No final, ele vai ter direito também ao título de mestre. Pronto, pode falar. Oi? Oi! Oi! Olá, tudo bom? Tudo. Ai, que coisa boa! Assistindo a aula, né? Sim. Ai, que lindo! Tá gostando? Você está gostando da aula? Tô. Ah, que bom. Ah, pois deixa eu ligar aqui para ver seu rosto. Melhor assim, esse negócio tá meio... Cadê? Ó, apareceu não, meu. E quem tem que ligar sou eu. Pois é. Oi, coisa linda. Olha, gente, os cabelos, ele é igual ao do pai. É o cabelo do papai. É Isaías Mirim. Meu pai fez penteado. Tá desculpando. Penteado, rapaz, tu ainda tá descabelado. Essas horas. Isaías, mas parece demais contigo, Isaías. É a fotocópia. Graças a Deus, ruim é quando parece com o vizinho. Por quê? Cada um. As esposas sofrem muito bullying, não pode dizer isso aí, não. Essa aí foi ótima. Mas eu só falei porque ela tá lá para fora. Se ela tivesse aqui, eu não teria falado. Depois de 11 anos de casado, a gente aprende a conviver. Aprende ou morre. Olha só o nosso olho. Gente, vamos lá? Eita, meu Ricardo já está por aí? Acabou o recreio, vamos lá. Deixa eu falar, eu já mandei aqui pelo Cigarro nas Notícias o cronograma, tá? E o objetivo da unidade e o cronograma, tá certo? Das aulas. Então, lembrando que aí semana que vem vai ser a Alexandra. O texto, eu já mandei o link para vocês do texto, né? Da aula da semana que vem. Sim. Mandei dois links. Sim, mandou. Né? Mandei tá no dois links da Professor, uma dúvida em relação a essas pessoas que estão apresentando. Já está definido quem são as pessoas de cada texto ou ainda vai ser definido a cada aula? Não, olha só. Nessa aula agora, eu peguei o pessoal da História da Educação para liderar aí, né? Conduzir a discussão sobre os textos. As próximas, a gente vai ser estilo conferência, porque aí o que é interessante? Ler o texto da pessoa e chegar e participar na hora do debate. Então, o que eu combinei com eles a primeira hora eles falam, certo? E depois, depois a gente abre uma rodada de discussão. Professor, tá? Então quer dizer que esses textos da sua parte, da disciplina, vão ser pelos alunos que estudam História da Educação? Não, só essa primeira aula. As outras aulas eu expliquei no início. A aula do dia 29 tem a Alexandra, da UERJ, que é especialista em escritas de negros escravizados. Depois vem o Marcelo, que estuda manifestos, que é da Estadual da Bahia, no dia 5. Dia 12 a Maria Ceri Chaves Vasconcelos, que estuda educação doméstica, certo? Que, inclusive,
e depois a Francisca, que é da Federal do Maranhão. As outras aulas vão ser todas com... Eu trouxe especialistas para falar para vocês. Entendeu? Professor, como é que a gente faz para pegar autógrafo desse povo? Pois é, agora... Né? Bom, os livros da Alexandra, esse tem um que eu tenho com ela, se vocês quiserem ler depois, que está no site do PPGED. A gente fez outro esse ano, só que eu ainda não consegui colocar lá no site. Que é esse aqui, ó. Viagens pelo Cinema, um convite à história da educação. Já baixamos esse aí. Tem esse. Já está no grupo. Tem esse. Tem os textos dela que eu mandei para vocês, uma entrevista com ela e o outro é um artigo dela que foi publicado na Revista Brasileira de Educação, né, na revista da Amped. Aí depois, o do Marcelo, ele já indicou o texto também, eu posso depois mandar para vocês, a Maria Celi também, só a Francisca eu tenho que pegar com ela o texto que ela vai usar. Então, a gente vai lendo os textos, a Alexandra se apresenta e depois a gente entra na discussão. Tá certo? Essa coisa, gente, da pandemia, esse é o lado bom de fazer aula assim, né? A gente consegue pegar gente do Brasil todo para falar, né? E se a pessoa tiver disponibilidade, né? Aí a gente consegue trazer os especialistas para falar. O autógrafo, Jamile, é a foto, né, professor? Pode estar aí na tela junto com a pessoa. Pois é a foto, é verdade. É verdade. Boa, Silmara, boa, isso mesmo.